Domine o assunto. Domine o assunto. Eu já disse isso. Estudar bastante, estudar o tempo todo. Eu tenho uma regra mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Se eu vou dar uma palestra de 30 minutos, então eu tenho conteúdo suficiente para falar por 3 horas. Tá certo? É uma regra básica que eu tenho comigo. Se eu vou dar uma palestra de 30 minutos, eu conseguiria discorrer naquele assunto por 3 horas. Aí fica um impasse para muitas pessoas. Porque muitas pessoas têm 30 minutos e se preparou para falar 3 horas e agora ele quer a todo custo falar 3 horas. Não, não faça isso, por favor. Você vai deixar o povo doido, né? O pessoal lá do fundo vai estar mostrando o relógio para você, embora vai ser digital, não vai ter isso, né? Não faça isso. Sempre deixe o gostinho de quero mais, quero mais, quero mais. Você tem coisas para falar, pessoal, tem isso, tem aquilo, e esse assunto, tal. Hoje não vai dar para abordar isso, mas é um assunto muito interessante, quem sabe numa próxima oportunidade. Mas domine o assunto. Conteúdo você tem, tá? É muito diferente. Você já imaginou? Você vai dar uma palestra de 30 minutos ou de 1 hora, que seja. Aí você falou 5, 10 minutos, aí acabou o que falar, aí começa aquela encebação, aquela enrolação, porque você já falou tudo, estava com pressa, falou tudo de uma vez. Então, se você vai falar por 30 minutos, tenha conteúdo para falar por 3 horas que seja, e limite-se a falar apenas aquele tempo, com naturalidade, com tranquilidade, sem acelerar muito. Na aula 2 a gente vai falar sobre essa aceleração de voz, as pausas, as falas mais lentas, as falas mais aceleradas, os momentos certos de utilizar, tá bom? Mas domine o assunto. Segundo, siga um roteiro. Isso é respeito pelo ouvinte, respeito ali pelo telespectador. Tem um roteiro. Eu já contei, acho que para vocês em outra apresentação, mas isso não foi uma vez, eu já vi pessoas fazendo isso. Chega lá para dar palestra, aí a pessoa, né, e falo isso com muito respeito, eu já vi pessoas assim gabaritadas fazendo isso, mas enfim. Ô pessoal, estamos aqui para uma conversa, abre aspas, tá? Estou dando exemplo. Estamos aqui para uma conversa tal. Eu não tenho nada preparado não, porque isso aqui vai ser mais um diálogo, vai ser mais um bate-papo. Eu quero saber quais são as dúvidas que vocês têm, vocês vão fazendo as perguntas. Aí na medida que vocês vão fazendo as perguntas, a gente vai respondendo. Então vamos fazer uma coisa assim mais descontraída, né? Você vai falando, a gente vai conversando tal. O que vocês pensam disso? Quais são as dúvidas que vocês têm sobre esse assunto? Vamos começar a nossa conversa. Fecha aspas. Gente, eu não acho isso legal. Pô, você foi lá para uma palestra, você se dedicou aquele tempo, você está na sua casa, que seja, uma palestra online, né? Eu vou ver o palestrante agora, você vai dedicar o seu tempo, às vezes é uma palestra paga, você investiu o seu dinheiro. Então, mostre respeito pelas pessoas, mostre que você está preparado, mostre que você tem um conteúdo e você está sistematicamente organizado para colocar aquele conteúdo. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, já me perguntaram isso. Inclusive temos aqui uma colega de vocês, a Sandra. Ela já me fez essa pergunta, porque ela também dá palestras. Eu posso ter um papel, eu posso ler, não posso ler. É muito interessante que eu já vi autores conceituados que ensinam sobre palestra, oratória, fala para você não ter papel na mão, não segurar um papel na mão, que isso mostra que uma certa insegurança. Eu discordo disso totalmente. Claro, você não vai ter um texto, estou pegando um papel qualquer aqui, tá? Um texto assim, eu vou ler a minha palestra. Não, você não vai ler a sua palestra. Mas a gente falou do roteiro, ter um roteiro básico, pelo menos
os tópicos dos assuntos, tópico 1, tópico 2, tópico 3, do que você vai falar, com alguma palavra-chave que você não pode esquecer, pô, é maravilhoso. Eu acho que isso aqui demonstra, como eu falei anteriormente, respeito. Olha, pessoal, vamos falar sobre esse assunto. Eu trouxe aqui as minhas anotações, você pode falar isso ou não, tanto faz. Nós vamos tratar hoje de 3 coisas fundamentais. A primeira delas, tal e tal e tal coisa. Então, gente, é assim. Depois, nós vamos também tratar desse segundo assunto, tal e tal assunto. Então é assim. E, gente, para finalizar, eu não posso esquecer de falar desse terceiro assunto, que é isso e isso. Então, desse jeito. Você leva um papel, uma anotação, você pode também, hoje, tempos modernos, você leva um seu celular, um tablet, com os tópicos que seja. Não tem problema. Um auxiliar ali que vai te ajudar a concatenar com inteligência as ideias que você está apresentando. Aqui não é tão necessário porque nós temos os slides, que é outra coisa que você pode fazer também. Você pode preparar os slides. Na aula 3 eu vou passar algumas coisas técnicas, você vai saber fazer isso. E o próprio slide são esses tópicos já estipulados. Tudo bem, mas evite... eu tenho receio vai que as pessoas veem que eu estou lendo. Mas qual o problema? É diferente você fazer uma leitura. Então você avisa, pessoal, é uma palestra, só que agora eu vou começar com a leitura desse texto. Tudo bem, você está fazendo uma leitura do texto. Quantas vezes eu já não fiz isso? No meu canal YouTube, às vezes eu leio um texto, em cursos aqui eu já li textos para você, vou fazer uma leitura. Agora, ter uma anotação de tópicos ali, eu acho fundamental. E acho respeitoso também, tá?